Família, um projeto de Deus. Nós queremos saudar aos irmãos e a todos que receberam o convite e aceitaram, estão nos assistindo. Queremos saudar com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um programa sobre família. E queremos lembrar, todos que estão aí no canal 126 da Embratel e o canal 85 da Sky Livre e pelo YouTube, que o Senhor tem nos dado esta bênção de mostrar que todo o projeto de salvação do Senhor, a família, ele está incluso. O Senhor não abre mão desta bênção. Nós estamos aqui no programa conosco, o pastor Fernando Almeida. Paz do Senhor, pastor Pita, paz do Senhor aos nossos irmãos e amigos que estão participando conosco. Pastor Wallace Rossetti. A paz do Senhor, Pita, a paz do Senhor, Fernando, os irmãos que nos assistem também, a paz do Senhor. Dando início a esse programa que nós vamos falar sobre a Raabe, um personagem do Velho Testamento, e a salvação da sua família. O pastor Fernando irá ler o texto. Amém. O texto que escolhemos está em Josué, capítulo 2, versículo 18, que nos diz assim: Se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo a teu pai e a tua mãe e a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Vou ler também o 19. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. A história de Raabe, ela é uma história muito rica em ensinos da palavra de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Era um momento especial que Israel estava vivendo, que era o momento de conquista da terra. Jericó era um obstáculo e precisava ser vencido. E Raabe morava em Jericó. Raabe entendeu o momento que estava sendo vivido ali. Tanto que ela diz, no versículo 9 do mesmo capítulo, diz assim: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Então ela entendeu que momento era aquele, o momento de conquista da terra. E ela ouviu os feitos do Senhor durante a jornada de Israel no deserto. E entrou um temor no coração dela, um temor ao Senhor. E ela diz no verso 10, nós temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e o que fizestes aos reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão. Então aquilo entrou um temor no coração dela, e quando os espias que foram enviados por Josué chegam em Jericó, ela os recebe em sua casa, e ali um pacto, uma aliança foi estabelecida. E foi o texto que lemos, a aliança dos espias com ela ali, e o mistério para que a casa dela fosse preservada quando Jericó fosse destruída era o fio de escarlata preso na janela de sua casa. E interessante que a bênção não foi só para Raabe. Raabe foi um instrumento que Deus usou, a bênção foi para toda a casa dela. Seu pai, a mãe, seus irmãos, suas irmãs, e ela ali como instrumento nas mãos de Deus, ela conseguiu reunir que todos ficassem em casa quando o juízo viesse, e assim foi feito, e aquela casa, aquela família foi preservada
por conta de um mistério ali, que foi o fio de escarlata preso na janela. Wallace, completa aí, porque a história é muito rica, né? A história é muito e rica. a história, junto com o profético, é mais rico ainda, né? Justamente. É interessante que a Raabe, ela pede que o sinal fosse certo, fosse seguro, né? E isso é muito importante, porque porque ela recebe, ela colhe os espias, né? Como o próprio Fernando falou aqui há pouco, ela recebeu os espias entendendo que Deus estava à frente de tudo. Recebe em sua casa. Sua casa. Não foi só na sua vida. Ela os acolhe em sua casa. Quer dizer, é muito interessante, porque eles estavam num momento de guerra, né? Um momento difícil, era um desafio, e ela acolhe os espias e ela faz um pacto, ali ela faz um pacto com aqueles espias, né? De que ela ia acolher e ela ia correr o risco, porque Sim. a lei, ela estava correndo o risco que se descobrisse estava numa guerra, né? Se descobrisse os adversários de Jericó na casa dela, ela por certo morreria. Sim. Né? Então ela recebe aquilo e ela pede o sinal certo, né? E o sinal ali que foi bem mencionado era que o sinal que serviria para valer esse pacto era o fio de escarlata na janela. É por isso que ela fala assim, ó, e quando ela, no verso 16, diz assim, ide-vos ao monte, quando eles descem, né? Uhum. Ide ao monte para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores e escondeis lá 3 dias, até que volte os perseguidores e depois ide pelo vosso caminho. Então, ela diz o seguinte, ó, vocês vão lá para o monte, vão descer pela janela, vão lá para o monte e fiquem 3 dias. E aí faz menção, os 3 dias sempre para nós tem um significado profético extraordinário, né? Que é a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que esse é o segredo de sermos preservados. Então, o sinal seguro para a casa dela era justamente esse aspecto, né? O fio de escarlate, os 3 dias, tudo que ia preservar, né? Então, hoje nós podemos aplicar que quando nós aceitamos, né, quando nós recebemos a bênção do Espírito, os 2 espias falando da comunhão, né, falando da ação do Espírito Santo, então nós recebemos essa dádiva na nossa casa, na nossa vida, junto aos nossos filhos, nós vamos ver os resultados, né, os resultados do pacto, do fio de escarlata, da segurança, que aquele seria o sinal. Interessante, seria o sinal. Em minha guerra estava lá o fio de escarlata na janela, e como o Fernando falou, é o grande mistério hoje. Isso, né? Jesus sangue, está em toda a Bíblia, do início ao fim da palavra, desde Gênesis até o Apocalipse, o Senhor está presente, o fio de escarlate está presente. É o sangue de Quer Jesus. dizer, é o sangue de Jesus, é a revelação, não é a interpretação, mas sim é o absoluto, é aquilo que garantiu a Raabe a salvação da família e que garante a salvação da nossa família. E o Wallace, Fernando, os detalhes de certos pontos proféticos, você falou do fio de escarlate, que é o clamor pelo sangue de Jesus, é a ação do Espírito Santo. Você falou dos 3 dias, e nós sabemos que fala, né, da vida do terceiro dia, nós estamos vivendo no terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou no terceiro dia, fala da morte e ressurreição, e a família, que são pontos que nós temos de entender que são proféticos, estava lá com Raabe, estão conosco nos nossos dias de hoje. E o detalhe, um pouco de história, né? Jericó foi a primeira cidade que Israel enfrentou depois que atravessou o Jordão. Eles atravessaram o Mar Vermelho, Egito ficou para trás e eles andaram 40 dias no deserto. 40 anos no deserto. Depois de 40 anos, Moisés fica, Josué substitui Moisés e eles atravessam o Jordão. E o Senhor os faz atravessar o Jordão no local humanamente mais difícil, que é de frente a Jericó. Jericó era uma cidade toda fortificada, muros altos. A gente vê que o Fernando fez a leitura, as casas eram em cima dos muros, eram muros largos e fortes. A casa de Raabe era em cima do muro e tinham portas e você não podia entrar de qualquer maneira, muito bem cercada, muito bem policiada. Então era a primeira batalha após a travessia do Jordão
E era algo que eles estavam ali, Israel estava ali enfrentando. E o juízo, o Senhor já tinha sentenciado Jericó a um juízo. Eu te dei, o Senhor falou para Josué, eu te dei em suas mãos o rei e todos os soldados valentes. Estava tudo já definido. E como que, debaixo de um juízo, Raabe encontra salvação. Isso é muito interessante, não só para ela, como o Fernando falou, mas para toda a sua família. E o significado ali, né, profético do fio de escarlate, falando do sangue de Jesus, do Espírito Santo sobre nossas vidas, né? Profeticamente falando para nós, né? Para a igreja dessa hora, né? Que o escape que nós encontramos, né? Foi a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, né? Que é o fio de escarlate, que é a nova vida, uma experiência nova. Nós estávamos debaixo do mesmo juízo, né? Nós, gentios, estávamos debaixo do mesmo juízo, mas o Senhor nos acolheu, né? O Senhor nos abre a porta. E não tinha nenhum plano. Josué não falou para os 2 espiões, chegando lá, você procura alguém que possa vos acolher e lá você passa lá, ele vai te abrigar, promete a ele lá livramento. Isso não existia. As coisas foram acontecendo assim, de improviso a improviso para nós, mas Deus não faz nada de improviso, né? E como, chama a atenção disso, é importante, como Raabe não deixou passar a oportunidade. Nós temos de entender que o Senhor tem nos dado uma bênção para nós, para a nossa família, na vida no terceiro dia, onde o Senhor tem nos abrigado. O fio de escarlate está falando aí do clamor pelo sangue de Jesus, uma doutrina básica da obra do Senhor, que fala do Espírito Santo, mas nós não podemos perder a oportunidade que o Senhor tem nos dado de abrigar, né, o espia, ou seja, quando o Senhor envia o seu Espírito Santo e a salvação em Cristo Jesus para nós termos esta bênção e a nossa família estar debaixo desta bênção, porque o Senhor não abre mão de todos que estão debaixo ali do nosso telhado, o telhado de Raabe, todos que estavam debaixo ali estavam debaixo dessa proteção maravilhosa. E Raabe não fazia parte do povo de Israel, né? Então ela é um tipo, né, da igreja, né? Ela passou a fazer parte da genealogia, né? Ela é gentil. Ela passou a fazer parte ali da genealogia de Jesus, né? E é um tipo profético da igreja e a cada um de nós. E aquilo que o pastor Bito falou, quando a oportunidade chegou, ela abraçou aquela oportunidade. E um detalhe aqui é que aqueles muros de Jericó eram humanamente intransponíveis, né? Quem derrubou os muros foi o Senhor, foi uma ação de Deus, foi a mão do Senhor que agiu ali para que aqueles muros caíssem. E a casa dela foi preservada. Não caiu. Não caiu. Esse é um detalhe que a Bíblia não fala, mas que nós temos certeza, não fala diretamente, né? Porque os muros ruíram e racharam. A palavra diz que Israel estava cercando Jericó, cada soldado entrou invadindo a sua frente. Mas a casa de Raabe não caiu. É como se o Senhor olhasse assim, e quando ele viu o fio de escarlata, né? Ele falou, ali é uma aliança, ali é um pacto, aquela família vai ser salva, e essa é a bênção para nós, né? Quando o Senhor olha para nós, quando ele vê o sangue de Jesus, né? Ali está a marca, o sangue do meu filho está sendo valorizado ali, naquela casa, naquela família, e ela é preservada do juízo. Você falou um negócio, Fernando, que agora veio na nossa mente, né? Hoje a gente vê que o mundo está desprezando a família. Podemos fazer até uma comparação com os muros ruindo em Jericó. As famílias estão ruindo. Eu estava lendo uma reportagem essa semana, alguém fez uma estatística que o tempo de duração dos casamentos estão cada vez menor no Brasil. Eles estão se separando com muito menos tempo de casado. Então, os muros de Jericó estão ruindo nos nossos dias e os lares estão sendo atingidos e estão caindo, deixando de existir. Mas aquele que tem o fio de escarlate, aquele que tem a promessa da palavra, porque os espias disseram, se acontecer alguma coisa com alguém que está dentro dessa casa e tem a marca do fio de escarlate, o nosso sangue pagará.
básico dele, quer dizer, é um compromisso do Senhor. Compromisso Então, do o Senhor. lar daquele que tem a bênção do Senhor, que tem a presença do Senhor, não rui, não desaba, não está em ruína. E isso é bom para os irmãos, para as irmãs. Orem pelos seus lares. Vocês estão na presença do Senhor, orem pelos seus lares. Faça com que o Senhor veja essa marca sobre os seus lares, mesmo que às vezes algum lar dividido, às vezes lar dividido é que alguém ali ainda não é servo, alguns são, outros não, mas aqueles que são, orem para que o Senhor possa completar essa salvação, porque o Senhor tem uma bênção muito grande, porque o mundo está ruindo, as estruturas da sociedade, o mundo pode estar ruindo. Mas para o servo do Senhor isso não está acontecendo, não é, Wallace? É verdade, com certeza. Tem um aspecto aqui, pastor Fernando, os Fernandos, né? No verso 18 que foi lido, que eu acho muito interessante, que é a questão da obediência, do pacto firmado, né? E os Espíritos, eis que quando nós entrarmos na terra, atarás de cordão de fio de escarlate à janela, por onde fizeres descer, e recolherás em tua casa, contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos, e toda a família de teu pai. Então, era o que estava acordado, porque no verso 19 eu falo, mas se alguém sair, nós não será culpado do sangue. Exatamente. Né? Então, a obediência, né? A fidelidade, aquilo, valorizar aquilo que o Senhor traz para nós como doutrina. Nós estamos vivendo esse momento extraordinário, onde a doutrina tem, a cada dia o Senhor tem acrescentado experiências notáveis, né? A escola bíblica dominical, a riqueza da doutrina. Então, existe uma doutrina. Por que nós temos dado tanta ênfase a isso, né? Por quê? Porque ali está uma recomendação. A doutrina é aquilo que nos protege. Então, se a gente sair fora, a gente está sujeito, né? E ali Raabe entendeu, porque quando os espíritos, quando nós chegarmos lá, você quer preservar seus pais, sua família, você quer preservar? Tem um detalhe, você vai estender o fio de escarlata e vai ficar quietinho, não vai sair. Confiar no Senhor, esperar. É o que a igreja está fazendo hoje. Hoje nós estamos com o fio de escarlata estendido e estamos esperando a hora, né? Aí você vê a fé, né? Hoje o Senhor exerce a fé porque a doutrina, ela não muda. Não muda. O que ela é aperfeiçoada no seu entendimento à medida que o Espírito Santo é derramado, porque não é um entendimento racional da doutrina, mas é o entendimento da ação do Espírito Santo, nos dando cada vez mais a mente de Cristo. E a bênção dos paralelos, né, daquilo que o Senhor fez com Raabe, aquilo que o Senhor está fazendo nos nossos dias, né? Nós confiamos na palavra que o Senhor tem nos dado, que vai nos preservar, que nós estaremos sustentados em sua mão. Interessante que Josué é uma das figuras mais claras do Senhor Jesus no Velho Testamento. Até o próprio nome, né, Jesus e Josué, vem do mesmo radical. Não era esse o nome de Josué. Moisés é que muda o nome, né? Quando ele, ainda jovem, começa a caminhar junto com Moisés. Mas a palavra Josué é salvação. Interessante, no capítulo 6, no verso 22, Josué, quando eles invadem Jericó, Josué fala claramente aos espias, diz assim, capítulo 6, verso 22 do livro de Josué. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher e tirai-a de lá, mulher com tudo quanto tiver, como lhe tenho jurado. A palavra do Senhor é fiel. O Glória Senhor a é Deus. aquele, né? A figura de Josué aí para cumprir a palavra dos espias é a figura do Senhor Jesus. E o nome pelo qual ele se chama é Palavra de Deus. Ele é fiel para nos preservar e preservar assim o nosso lar na presença do Senhor. E um detalhezinho aqui, Peter, é o seguinte: quem viveu a experiência com os espias foi Raabe. Foi ela que teve o encontro com eles, foi ela que testemunhou para eles, né, que ela temia ao Senhor e que ela sabia o que estava para acontecer. E, através dela, a casa dela foi abençoada e foi preservada. Então, às vezes, você pode estar sozinho ou sozinha dentro da sua casa servindo ao Senhor. Às vezes, a sua família ainda não viveu a experiência
que você viveu, né? Não teve um encontro com o Senhor como você já teve esse encontro, mas persevera porque a bênção é para a nossa casa. Em toda a palavra de Deus nós vemos a ênfase do Senhor para a família, a salvação da família, a preservação da família, a operação do Espírito Santo na família, e se ainda não veio, vai vir para a glória do nome do Senhor. O nosso tempo já está no limite, mas eu quero fechar esse programa com o livro de Mateus, capítulo 1, verso 5, mostrando que a bênção que o Senhor deu a Raabe não foi uma bênção assim, incluiu ela no povo de Israel. Não é isso. O Fernando já até citou aqui, mas quando Mateus fala da genealogia do Senhor Jesus, no verso 5 do capítulo 1, e diz assim, e Salmão de Raabe gerou Boaz, e Boaz de Ruth gerou a Obed, e Obed gerou Jessé, e o verso 6 diz Jessé gerou Davi. E a gente sabe que Davi, a linhagem direta do Senhor Jesus vem de Davi. Então, o Senhor não só incluiu Raabe no povo de Israel, o Senhor incluiu Raabe na linhagem do Senhor Jesus. Isso é muito bom, é família. Quando a gente fala de linhagem, nós estamos falando família. Raabe passou a ser parte da família do Senhor Jesus, que viria bem depois, mas o Senhor já estava no controle de todas essas coisas. Quando nós acolhemos aquilo que o Espírito tem falado aos nossos corações, a bênção para a nossa família, e a nossa família começa a fazer parte da linhagem direta do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A gente vê que uma atitude, né, uma decisão, uma atitude, o que gera. Por isso que nós falamos, quando nós falamos, só falamos de escolha, né? Isso. Ela podia ter ficado quieta no canto dela, não me envolver com isso, nada, tô fora, né? Mas ela tomou uma atitude, ela viu tudo que Deus tinha feito, ela certificou de que aquilo que estava acontecendo é uma ação do Senhor, né? E a atitude dela, o que aconteceu? Gerou não só salvação, mas ela passou a fazer parte da genealogia do Senhor Jesus, né? Exatamente. Que coisa notável, né? Maravilhoso. Notável. Nós já encerramos o tempo aqui, eu quero agradecer aqui o pastor Wallace, Pai do Senhor, que despede aqui dos irmãos, o pastor Fernando. Pai do Senhor. E em breve nós teremos outro programa e pedimos que você esteja assistindo a Rádio Manaim. Há uma bênção para você e sua família na obra que o Senhor tem te chamado a participar. A paz do Senhor Jesus a todos. Família, um projeto de Deus.